segundos estávamos em outra estrada. Esta outra estrada estava em forte contraste com a anterior. Era muito ampla, e muitas pessoas que estavam lá estavam se movendo rapidamente sem ter tempo para falar com ninguém ou cumprimentar-se. Então perguntei: quem são estes? Ele respondeu: eles são aqueles que não tiveram tempo para o arrependimento em suas vidas. Então eu implorei dizendo: mas permita-me contar-lhes sobre Jesus antes que seja tarde demais. Ele disse: Alan, já está atrasado. Nenhuma pregação é feita no céu ou no inferno. Há tempo para tudo. Se alguém não se arrepender no mundo, não importa como ele implore aqui, seu tempo de oportunidade desapareceu. As pessoas não se arrependem no céu ou no inferno. Quando passei cerca de 8 minutos ao lado do horrível lugar chamado inferno, não pude chorar de novo. Eu me tornei tão fraco que eu estava procurando pela libertação da escravidão da imobilidade. De repente, avistei uma cena horrível a uma distância de alguns metros de onde eu estava. Um jovem com cerca de 30 anos de idade estava lutando com um demônio de tormento. O demônio continuou a torturá-lo enquanto ele chorava e gritava. Ele era ferido sempre que chorava. Recebia um golpe se soluçasse. Suas lágrimas eram desprezadas. Suas súplicas eram vãs. Por fim, ele avançou para um alcance mais próximo onde ele podia ouvir a minha voz. Então perguntei: Senhor homem, quem é você? E por que é que você está sendo atormentado mais do que os outros? Ele disse: eu sou o Marcos. Alguns anos atrás, um livro contou a história do inferno com precisão indelével de realidade fundamentada. Mas a minha débil mente duvidou. A minha fragilidade chamou-lhe de tolice. Eu interrompi dizendo: mas pelo seu nome eu acho que você nasceu em um lar cristão. Ele disse: sim, eu era. Perguntei: não foi dito a você em sua igreja sobre o inferno? Ele respondeu: eu ouvi sobre isso uma ou duas vezes nos sermões da igreja. Mas nosso pastor não revelou que pequenos pecados seriam levados a sério aqui. Não até eu ter um acidente de incêndio no meu 3º ano na universidade nos Estados Unidos. Meu nome foi encontrado no livro de julgamento no portão do exame. Ele lamentou: quão lamentável foi ter duvidado da realidade do inferno. Eu pensava que estava bem por causa das atividades da minha igreja. Eu lutei com os anjos no portão, e chamei todos os processos arquivados contra mim como falsas acusações. Mais tarde um livro foi aberto, e tudo o que eu já fiz foi encontrado escrito lá. O meu mal foi ter roubado um walkie-talkie que pertencia aos porteiros no salão da residência no meu campus universitário. E isso estava escrito lá. O mal de ter colocado a droga do sono dentro da bebida dada a um convidado em uma festa de aniversário que ele inconscientemente bebeu e dormiu. E fui embora com sua bolsa e dinheiro. E isso estava escrito lá, no livro. Minhas mentiras foram anotadas. Trapaças de diferentes graus foram registrados. E jogos de azar foram lidos à minha audição. O que eu tinha pensado uma vez que eram pequenos pecados. Desde que cheguei aqui, eu não tenho nenhum minuto para descansar dia e noite. Explicou ele lamentavelmente. E novamente, antes que eu pudesse dizer uma única palavra, outro estrondo de erupção emergiu da profundidade do inferno e o vale foi agitado mais uma vez. Marcos rangeu os dentes e afundou. Também pode lembrar-se de uma ajudante de casa. Não faz nenhuma discriminação entre a criança e a empregada doméstica. É terrível. A experiência revelou definitivamente que alguns motivos para manter uma crença são muito prováveis de serem justificados por eventos do que outros. Naturalmente, pode-se supor, por exemplo, que o melhor de todos os motivos de uma crença é uma forte convicção de certeza que acompanha a crença. Por prova crucial de experiência, o homem rico no livro de Lucas 16, 19 a 31 atesta a existência do inferno. O livro do Apocalipse da Bíblia Sagrada diz mais. E sua afirmação não é o meio efetivo de pegar a imagem do inferno. Amigos, o inferno é real. Embora alguns que ouvem isso possam explodir em risadas violentas, mas a Bíblia é a experiência humana semelhante à minha. Construíram consideravelmente um fundamento consistentemente satisfatório para essa realidade. De volta à minha entrevista, o lugar permanecia tão ter. O ambiente era desprovido de todas as exigências da vida cotidiana. O desejo de fome e sede eram incômodos. Enquanto estava no auge da tristeza, vi um homem que fazia 8 anos, cuja identidade ficarei em silêncio tanto quanto possível. Estou falando de um superintendente de uma igreja, e um aclamado ministro de Deus que contribuiu muito para as atividades missionárias iniciais na Nigéria e em outros estados africanos. Antes de sua morte,
Ele foi o supervisor de sua igreja quando o fundador morreu no início da década de 50. Até hoje, sempre que alguns de seus membros da igreja falam comigo, eles ainda aludem ao seu esforço heróico no evangelho enquanto na terra, considerando que ele está sofrendo amargamente no inferno. Todas as perguntas passaram no meu coração. Eu pensava, que cena terrível é essa? Como foi que ele veio parar aqui? O que aconteceu? Um servo de Deus no abismo. Todas essas perguntas passaram no meu coração. Isto não é desconexo com os milagres e curas feitas por este homem, que deu a todos uma impressão marcada de que ele tinha ido para o seio do Pai. Mas é uma pena. Gradualmente, quando vi na visão, ele se aproximou do banco. Perguntei reverentemente: Senhor, o que aconteceu? Ele perguntou: Amigo, você me conhece de onde? Eu respondi com um peso na mente: Parece que o Senhor. Eu acho que você era reverendo. Assim e assim. Ele confirmou: Sim, você está certo. Ele continuou falando: Tenho pena da condição trágica deste lugar sobre todas as dificuldades para pregar esses anos. Caro amigo, eu nunca sonhei em chegar a um lugar como este. Meu pensamento quando estava acordado era o céu enquanto estava na terra. Mas por uma lição aprendida tarde demais, minha esperança tornou-se uma miragem. Amigo, foi o que aconteceu. Preguei por 32 anos no mundo. Preguei a salvação pela graça, o fogo do inferno como uma realidade, e a vinda iminente de Cristo chamado arrebatamento. Atualmente no céu, existe um bom número dos que ouviram esses bons ensinamentos de mim. Mas 2 anos antes da morte me atingir, peguei parte do dinheiro da igreja. Era o dinheiro destinado à construção da igreja, para realizar uma cerimônia de casamento para minha filha. E isso não é conhecido por ninguém. Eu deixo isso. No final do ano, eu escrevi um relatório financeiro revelando que todo o valor contribuído havia sido gasto no projeto. Depois de um sermão de um domingo à noite eu fiquei doente, o que resultou em minha morte. Antes de chegar ao portão principal do céu, eu estava alegre porque finalmente eu havia conseguido, até que fui informado de que eu estava desviado. Eu duvidei disso, até que o livro de registros foi aberto. Nele estavam registrados todos os meus bons serviços cristãos. Mas sobre todos os serviços prestados estava escrito: não será lembrado porque ele tomou uma coisa sagrada. O anjo encarregado me revelou ainda, de que o dinheiro da igreja que eu havia tirado foi contribuído com o suor dos membros da igreja, e que a fidelidade exige uma conta justa e verdadeira. Ele acrescentou que meu relatório não estava em conformidade com o padrão evangélico de mordomia, e que o ato traiu a minha posição como ministro. Perguntei: mas senhor, você implorou por misericórdia? Ele respondeu: eu fiz. Mas o anjo respondeu que o perdão só é possível no mundo, mas a recompensa ou julgamento está determinado lá no portão. Em menos de 5 minutos após o seu último enunciado, o inferno tremeu terrivelmente. A maré subiu a uma crista alta com raiva. O fogo desencadeou sua chama de novo, e com um ranger de dentes esse reverendo caiu para trás e afundou. Eu balancei a minha cabeça por muito tempo. Essa foi a última pessoa que eu vi, e acordei no meu quarto faltando 5 minutos para as 6 horas. Eu tremi. Eu fiquei com muito medo. Sem perder tempo, eu chamei os meus amigos ao redor e contei o que eu vi para eles. Amigos, esta é a imagem da tristeza eterna e da cena das pessoas no abismo. Aqueles ali atravessaram a terra macia e a lama molhada. Tiveram vida feliz em um mundo sombrio. Alguns antes da morte foram vítimas de infortúnios, e outros eram oportunistas. Alguns eram de comportamento gentil, e alguns eram muito opinativos. Muitos partiram deste mundo como bêbados, mágicos, prostitutas ricas, simples mentirosos, divorciados e polígamos, enquanto outros dormiam com suas filosofias de que não haveria tempo para o arrependimento agora. Mas agora eles tinham tempo para pedir água no inferno. Eles pagaram à natureza a sua dívida, e o mundo inteiro lhes pagou seu último respeito. Querido amado, vendo as idades das pessoas no inferno, é surpreendente que alguns adolescentes jovens e não alcançados estejam lá deixando seus pais para trás. Os órfãos também não estão isentos juntando-se a seus pais. Solteironas e solteiros sem cônjuges sem problemas também foram para a região do silêncio, enquanto nenhuma recusa foi dada aos casados com frota de crianças. Quando vi tudo isso, esqueci minha realização passada e meu coração ficou derretido em compaixão. Foi quando eu me lembrei daquele grande dia, em que todos ficarão diante do juiz da humanidade. Eu tremia. O evangelista chamado Francis, que era da igreja metodista, ele lançava mão de encantamentos para que nada do que falasse fosse contrariado. Ele disse que quando convidava as garotas elas não resistiam ao seu encanto, e que ele também era gay.
Vi 7 pastores que tinham morrido em Gana. Eles faziam parte de uma sociedade secreta e estavam vestidos a rigor. Eles eram profetas, e tinham anéis mágicos que usavam para fazer milagres e profecias na igreja. Todos eles estavam gritando de dor. Vi um cantor evangélico que tinha morrido em Gana. Ele disse que foi pastor e que tinha procurado um hinduísta para ajudá-lo a cantar. Aquele homem fez-lhe queimar incenso. Deu-lhe um pouco de óleo e um anel que lhe concedeu o poder de lançar muitos álbuns. Foi pedido a ele que dormisse com mulheres. Então ele dormiu com a maioria das mulheres da igreja. No inferno ele estava coberto pelas chamas, e vermes enormes estavam entrando e saindo do corpo dele. Ele tinha o número 666 na testa. Vi um homem chamado Abednego que tinha uma corrente em volta do pescoço. Na terra, quando estava em perigo, ele costumava desaparecer para escapar da morte. Mas ele morreu, e agora está no fogo do inferno em sofrimento eterno. Vi alguns ganenses usando diferentes tipos de anel feitos de ouro, prata e bronze. Todos eram membros de sociedades secretas. Depois, vi o ex-ministro das finanças de Gana que estava no inferno por ter sido membro de uma sociedade secreta, e por também ter invocado poderes demoníacos para ter uma mente inteligente. Também, vi um pastor de Gana chamado Alfredo que tinha consultado a rainha da costa para adquirir poderes. Ele estava usando um anel e um lenço. O lenço era para curar, e o anel era para expulsar demônios. O calor do tormento dele era 7 vezes mais forte do que o dos outros que estavam lá por terem recorrido ao ocultismo. Vi uma mulher da Nigéria que tinha usado encantamentos para controlar o marido, a fim de que quando morresse, todas as posses dele fossem deixadas para ela. Infelizmente aquela mulher morreu, e agora estava no fogo do inferno. Vi vários estudantes com mochilas nas costas. Eram alunos do primário, ginásio, ensino médio e até da universidade. Eles recorriam aos encantamentos para ficarem inteligentes no aprendizado, razão pela qual se destacavam na escola. Todos eles não terminaram os estudos porque morreram. Também vi alguns alunos de uma famosa escola de Kumasi, Gana. Vi muitos médicos no inferno. Um deles se chamava Dr. Frimpong. Ao me ver, começou a dizer que quando se tornou médico ele tinha medo. Então ele se juntou a uma sociedade secreta onde lhe foi dado um anel para protegê-lo. Ele morreu em um acidente, e agora estava no fogo do inferno. Vi muitos advogados, juízes e magistrados queimando no fogo do inferno. Todos faziam parte de sociedades secretas e também consultavam os demônios em busca de proteção. Eles tinham anéis que os protegiam enquanto estavam vivos. Também vi uma garota que conheci pessoalmente em Quadazo Kumasi. Ela tinha ido a um feiticeiro, pois queria ficar com o namorado da melhor amiga. Depois disso, ela teve uma morte vergonhosa e agora está no inferno. Vi um homem chamado Budo que quando estava vivo, morava em Buokron Kumasi, Gana. Esse homem era tão forte e perigoso que até a polícia tinha medo dele. Ele me disse que tinha procurado Satanás a fim de adquirir força e poder. Ele tinha proteção contra revólveres, facas, lanças e outras armas. Ele me disse que os poderes que recebeu tornaram o seu corpo como um metal, que uma bala apenas lhe fazia uma marca mas não penetrava nele, e que para ter tudo isso ele teve que vender a alma ao diabo. Este homem está agora sofrendo no inferno, pois os demônios usam lanças de pontas vermelhas incandescentes para o espetar e destroçar o seu corpo. Morreu. Vi Frank que também era de Gana. Ele tinha um lenço dado por um profeta, para que obtivesse favores aonde quer que fosse toda vez que esfregasse o tecido no rosto. Aquele lenço era demoníaco, e ele morreu nos seus pecados. Vi a uma certa distância, um vale onde havia cerca de 10.000 pessoas queimando na lava. Os demônios estavam rindo e zombando delas. Eles diziam: esses que estão aqui, usavam os nossos anéis mágicos. Quando me aproximei, reconheci apenas um dos homens daquele grupo, Pastor Afri de Gana. Ele disse que tinha recorrido a um anel para ter o poder de curar. Havia aproximadamente 2.000 pastores naquele lugar do inferno que estavam ali por terem usado anéis mágicos. Eles eram de diferentes países do mundo. Vi um jovem que eu conheci em Kumasi que tinha morrido. Ele era formoso quando estava vivo e tinha tido muitas namoradas. Ele estava no inferno por causa da fornicação. Vi uma faixa incandescente ao redor do peito dele que o estava queimando e cortando. Ele disse que aquilo eram as coisas inúteis a que ele tinha recorrido enquanto estava na terra. Vi 5 demônios carregando grandes sacos contendo dinheiro que tinha sido dado àqueles que faziam encantamentos para ficarem ricos, com a condição de que deveriam vender a alma a Satanás e morrer depois de alguns anos. Quem se envolve com essas coisas, terá a alma presa no inferno se tão logo compactuar com isso, e no mesmo instante em que morrer, os demônios levarão a alma da pessoa para o fogo do inferno. Vi um feiticeiro dizendo para um homem que ele viveria 7 anos.
Mas na realidade esse tempo seria dividido em dois, e aquele homem morreria em apenas 3 anos e meio. Fogo do inferno. Vi outro lugar do inferno em um vale onde flui uma lava muito quente. A placa daquele lugar dizia: escarnecedores de Deus. Os que estavam ali, usavam grandes anéis de ouro nos dedos que os capacitavam a curar, expulsar demônios, transformar maldições em bênçãos e realizar muitos sinais e maravilhas enquanto estavam na terra. Ali estavam somente aqueles que usavam anéis de ouro. Vi o demônio encarregado daquela parte do inferno dizendo: essa gente está aqui, por ter usado anéis mágicos para fazer milagres. Cada alma estava em uma cova profunda. Era gente de muitos países da terra. E eu vi 2 que eram de Gana. Um homem que era da Nigéria disse: Deus, salve-me. E uma voz respondeu: eu nunca te conheci. Lúcifer então foi até aquela parte do inferno e começou a rir sarcasticamente e incontrolavelmente. Vi também a princesa Diana. E ela estava lá por causa de feitiçaria. No inferno ela não estava muito deformada. Ela tinha um anel protetor da Índia que obviamente não a salvou naquela noite fatal. Uma pessoa que vi no meio de um grupo de músicos foi Michael Jackson. Ele tinha um anel mágico da Índia na mão que o capacitava a invocar terríveis poderes de Satanás. Ele disse: ganhei um anel do diabo que me deu fama, riquezas e uma voz como a de um anjo. Mas agora estou sofrendo eternamente no inferno sem Cristo. Foi esse anel da Índia que o colocou no ranking das celebridades, e lhe deu o poder de cantar maravilhosamente. Ele também está entre aqueles que usavam encantamentos durante o seu tempo de vida na Terra. Vi também Sani Abacha, ex-presidente da Nigéria, na Galeria Real do Inferno para onde vai grande parte dos líderes mundiais. Ele disse que tinha causado a morte de milhares de pessoas para usar as partes dos corpos em rituais. Também vi o coronel Muammar Gaddafi recentemente morto pelos manifestantes na Líbia. Ele disse que estava lá porque não acreditava em Jesus. Vi como ele tinha vivido sua vida na Terra. Ele tinha uma corrente mágica que o ajudava a desaparecer quando as forças da OTAN e os manifestantes o atacavam. No entanto, naquele dia fatal, depois de ter tomado banho, ele esqueceu de pôr a corrente que tinha ganhado de um grande mestre ocultista da Índia. Ele falou: tenho que dizer para toda a Líbia, meus filhos e minha esposa que se convertam ao cristianismo. Ele disse que estava sofrendo terrivelmente, e que se eles não mudassem iriam para o lugar onde ele estava. Ele até mesmo disse: nem aqueles que me mataram deveriam vir para cá. E então pedi um pouco de água. O Senhor então me mostrou uma cena em que vi muitas pessoas comprando coisas na terra e indo direto para o inferno. Era uma loja em Gana. Entretanto, há muitas lojas como aquela ao redor do mundo que vendem itens demoníacos usados pelos falsos profetas nas igrejas e pelos feiticeiros. Alguns daqueles itens incluíam velas vermelhas, pretas, azuis, magentas, púrpuras e verdes, óleos diabólicos de diferentes tipos, pós, águas, cadeados e outros itens usados nas igrejas. Todos que estavam comprando essas coisas demoníacas estavam caminhando direto para o inferno, pois são itens usados por praticantes de ocultismo nas igrejas e nos rituais. O Senhor me disse que quando alguém se vale de encantamentos para conseguir algo, essa pessoa automaticamente se torna um candidato ao inferno, pois seu nome vai ser escrito lá. Vi então um demônio com um recipiente na mão contendo muitos tipos de anéis. Ele disse que aqueles eram os anéis dados para as pessoas da terra fazerem encantamentos. Havia anéis para proteção, cura, espiritualidade, poderes mágicos, conhecimento e outras coisas. Vi também muitas garrafas, e alguns demônios as estavam levando para a terra a fim de entregá-las a pessoas que as usariam para enfeitiçar os outros, que ficariam presos naquelas garrafas no mundo espiritual. Qualquer pessoa que usa encantamentos se torna um com Lúcifer, e como punição, vai para o inferno. Vi várias celebridades, membros do poder judiciário e políticos trilhando seu caminho para o inferno por usarem encantamentos para se darem bem, atingirem altas posições e se tornarem famosos. Vi uma conhecida atriz de Gana que usava um amuleto entre os seios para cativar as pessoas. Ela e muitos outros que usam encantamentos para terem um bom desempenho como atores estavam trilhando seu caminho para o inferno. Vi ainda muitos cantores evangélicos e seculares que também estavam trilhando seu caminho para o inferno, por estarem usando encantamentos para terem um bom desempenho e gravarem álbuns. Vi fisiculturistas que estavam usando determinadas poções para ficarem encorpados e ganharem prêmios. Esses também estavam trilhando seu caminho para o inferno.
Vi um garoto de 12 anos que tinha sido jogador de futebol. Perguntei ao Senhor por que ele estava lá, e o Senhor disse que era por causa do ocultismo. O professor daquele garoto o conduziu a essa prática para que ele fosse um grande jogador. Ele foi levado a um ocultista para ser submetido a encantamentos e usar uma aula especial a fim de jogar bem. Também vi um jogador do Brasil. Ele tinha ido a um feiticeiro pedir ajuda para jogar na confederação. Ele se recusou a voltar para agradecer àquele feiticeiro. E então morreu no campo quando estava disputando uma partida de futebol. Vi Marc-Vivien Foé, jogador de Camarões que morreu em 2003 durante uma partida de futebol na França. Ele tinha procurado a Rainha da Costa em busca de poderes para jogar na Copa Africana das Nações. Depois de obter os poderes, ele tinha que sacrificar a sua mãe para a Rainha da Costa, mas ele se recusou a fazê-lo. Então naquele dia fatal, um espírito do reino das águas esmagou o coração dele e o matou instantaneamente no campo. E agora ele estava naquele lugar por causa do ocultismo, no inferno. Eu vi segurando um crânio humano. Vi então muitos times e seus torcedores passando por dentro de túneis trilhando o caminho para o inferno. O primeiro time que vi foi o Chelsea Football Club. Ivanovic estava na frente conduzindo outros jogadores em linha reta. Todos estavam segurando itens de mergulho. Alguns levavam incenso, óleo, anéis sagrados e outras coisas. E então vi como todos que torcem de coração para este time estavam caminhando com eles pelo túnel que conduzia ao fogo do inferno. Vi Ronaldinho e alguns garotos entre 8 e 13 anos que estavam aprendendo a jogar como ele. Então vi um demônio de aparência estranha que tinha asas de morcego e uma forma mista de mulher e macaco. Esse é o demônio que ajuda Ronaldinho a jogar bem. Sendo assim, quando aqueles garotos começam a ensaiar, esse demônio se manifesta e entra neles. Eu vi aqueles jogadores, todos os seus fãs, torcedores e os garotos que querem jogar como Ronaldinho caminhando pelo túnel, trilhando o caminho para o inferno. O próximo astro do futebol que vi foi Kaká. Ele tinha uma Bíblia na mão direita e uma bola de futebol na esquerda. Vi então um demônio ir até ele e dizer: "Siga-me, e te mostrarei o caminho da mentira." Aquele demônio então pegou a Bíblia e colocou na mão esquerda de Kaká. A bola de futebol ele a pôs na mão direita do jogador. Infelizmente aquele demônio também o estava conduzindo ao inferno. Vi um homem lhe dizendo em português que ele podia ser um cristão, mas que tudo que Kaká quisesse fazer no futebol aquele homem faria por ele. Aquele homem fez alguns rituais, e um demônio apareceu. Ele pôs um líquido na cabeça de Kaká e o demônio entrou nele. E ele então começou a jogar habilidosamente. Vi jovens jogadores brasileiros o seguindo em direção ao inferno. Também vi algumas pessoas caminhando em silêncio para o inferno. Eles eram os times brasileiros de futebol. Perguntei ao Senhor Jesus o que eles tinham feito e ele disse: "É por causa da idolatria. Isso porque o futebol é um deus e o destino dos seus partidários é o inferno." Vi Pelé entrando em um cemitério à noite para invocar um demônio. Esse demônio foi até os jogadores e um óleo estranho foi passado neles. Foi-lhes dito que não tocassem em nenhuma mulher. Vi um demônio esquisito com cabeça de homem e corpo de bezerro. Ele estava guiando o time, inclusive os jogadores mais velhos como Pelé e outros. Também vi a maioria dos brasileiros seguindo a eles em silêncio em direção ao inferno por causa da paixão pelo futebol. Vi muitos jogadores usando anéis, óleos especiais e outros apetrechos ocultistas para terem sucesso. Porém, a parte triste é que todos eles estão caminhando direto para o inferno junto com os seus torcedores. Vi o time de futebol da França sendo guiado por Zidane e outros ex-jogadores. Todos os seus fãs e torcedores estavam lhe seguindo em direção ao inferno. Depois disso, vi o time nacional do Egito sendo guiado por Abutreca, e todos eles também estavam trilhando o caminho para o inferno. O time estava sendo conduzido por dois demônios que tinham forma de vacas. O principal demônio que os ajudou a ganhar a Copa Africana das Nações por 7 vezes foi Osíris. Vi então todos os times do mundo, inclusive o time nacional de Gana, o Black Stars, Estrelas Negras, sendo seguido pelos seus fãs e torcedores. Perguntei ao Senhor Jesus o porquê daquilo, e ele disse: "Porque todos eles pertencem ao inimigo, e estão envolvidos em práticas ocultistas." E então o Senhor disse: "Admoesto que ninguém que está envolvido com o ocultismo pode entrar no meu reino." Vi todos os clubes de futebol trilhando o caminho silenciosamente para o inferno, acompanhados bem de perto pelos seus fãs. Todos os jovens que estão seguindo os jogadores profissionais também estão indo junto com eles em direção ao inferno. Alguns desses jovens não vão até os feiticeiros, mas seus professores e treinadores recorrem aos poderes do ocultismo, e dão a eles os itens e as instruções sobre o que fazer. Vi 2 times cristãos jogando uma partida de futebol.
Demônios em forma de ursos apareceram e se sentaram para assistir ao jogo. Eles acenavam e estavam muito contentes. Outros demônios apareceram do chão para instruir a partida como se fossem os treinadores. Mesmo quando são cristãos que estão jogando, os demônios têm legalidade de estarem presentes, pois o futebol é um jogo projetado por Lúcifer para enganar muitos e levá-los para o inferno. Vi uma partida de futebol entre duas igrejas, e um homem recorreu ao ocultismo para vencer o jogo. Foi-lhe dado um relógio para que dormisse no cemitério da meia-noite às 6 da manhã. Ele então pôs o relógio perto da igreja rival para que ganhasse a partida. Um homem do outro time também foi a um feiticeiro que lhe deu um líquido estranho que ele aspergiu nas camisas do time. Os demônios então possuíram os jogadores, e eles jogaram sob influência de demônios anões. Viu um jovem americano de 17 anos chamado Philip. Ele tinha uma aranha tatuada nas costas. Ele disse que um amigo lhe falou que essa tatuagem o protegeria das doenças. Vi Lúcifer passando ali perto e zombando dele. Aquele jovem era da igreja e pensava que estava indo para o céu. Infelizmente agora ele está no inferno por causa da tatuagem. Lúcifer disse: Todos que usam tatuagens estão me servindo. Vi muita gente naquela parte do inferno, tudo em razão de terem feito tatuagem no corpo. Vi então Lúcifer se transformar em um jovem com muitas tatuagens e piercing pelo corpo zombando deles, e citando Levítico 19:28 que diz: Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. No inferno, um metal quente vermelho é fixado no desenho das tatuagens e eles sofrem com muita dor. Vi um garoto dizendo que não sabia das consequências. Ele apenas quis imitar um amigo e então fez o mesmo. No entanto, ele também está no inferno sofrendo de dor por ter feito uma tatuagem no corpo. Segui um pouco adiante, e vi um jovem em uma cova de fogo usando brincos nas orelhas. Ele disse que era para seduzir as garotas a se apaixonarem por ele. Ele também tinha um anel que usava para seduzir tanto homens quanto mulheres a fazerem sexo com ele. A maioria dos jovens e dos homens usam isso para seduzir as garotas a fazerem sexo com eles. Essa é outra prática ocultista que está acontecendo. Um espírito diabólico entra em quem faz isso, e influencia negativamente a vida de quem recorre a essas práticas. Vi então uma biblioteca no inferno. A sala era muito escura, e havia 3 velas queimando e derretendo, uma vermelha, uma azul e uma preta. Vi o livro de Mórmon, livros de astrologia, bruxaria branca, a Bíblia satânica, livros sobre o evolucionismo, o 6º e o 7º livro de Moisés, a Bíblia hip hop, o livro das mutações e outros livros diabólicos, sendo que alguns deles são usados por várias religiões. Aqueles que usam esses livros vão para o inferno. Também vi muitos livros cristãos. E Lúcifer disse: Meu espírito mora nos livros, e todo livro que não tem o Espírito de Deus é preenchido com o meu poder. Ele também disse: Todo livro que conduz as pessoas ao inferno está guardado nesta sala. As pessoas devem tomar cuidado com os livros que leem, inclusive títulos cristãos. Depois de sair daquela sala, fui levado a um lugar do inferno onde havia soldados. Eram pessoas de diferentes países que tinham sido soldados quando estavam vivos. Eles estavam queimando em uma piscina de fogo. Eles tinham buscado proteção contra disparos e outros tipos de armas. Alguns tinham o poder de desaparecer, e outros tinham roupas à prova de bala. Eles tinham recorrido a todo tipo de práticas ocultistas para estarem protegidos enquanto estavam na Terra. Cada um tinha uns 666 na testa. Havia demônios enormes maltratando e torturando aqueles soldados. O demônio comandante tinha quase 6 metros de altura e tinha a aparência de um sapo com 3 olhos. Vi um soldado de Gana que teve uma história muito triste. Ele tinha se envolvido com as artes marciais, e quando morreu, um demônio o arrastou para aquela parte do inferno. A maioria das pessoas não sabe, mas todos que praticam artes marciais também vão para o fogo do inferno. Depois, vi 2 pessoas que estavam no inferno por fumar. Por isso as pessoas têm de saber que o fumo as levará para o inferno. Também vi um homem que recorria aos santos quando estava na terra. Visto que isso é classificado como ocultismo, ele estava sofrendo muito no inferno. Depois disso fui conduzido pelo túnel, e estava de volta à terra. Querido Deus, venho a Ti em nome de Jesus. Admito que sou um pecador e que estou arrependido pelos meus pecados e pela vida que tenho vivido. Preciso do Teu perdão. Acredito que Jesus Cristo, Teu Filho único e primogênito, derramou Seu precioso sangue na cruz do Calvário e morreu pelos meus pecados. E eu quero neste momento abandonar os meus pecados. O Senhor disse na Sua santa palavra em Romanos 10:9 que, se confessarmos o Senhor Jesus e crer em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos.
Eu confesso agora mesmo Jesus como Senhor da minha alma. Em meu coração, creio que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Neste exato momento, aceito Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. E conforme diz a sua palavra, estou sendo salvo agora mesmo. Obrigado, Jesus, por tua infinita graça que me salvou dos meus pecados. Agradeço a ti, Jesus, pois tua graça nunca nos conduz à libertinagem, mas antes sempre nos conduz ao arrependimento. Por isso, Senhor Jesus, peço que transforme a minha vida para que eu possa trazer honra e glória somente a ti, e não a mim mesmo. Obrigado, Jesus, por ter morrido por mim e por me dar a vida eterna. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos, sou o pastor Edivaldo. Quero dizer para os irmãos que a nossa vaquinha continua ativa. Irmãos, visita a nossa vaquinha online, irmãos. Nos ajude a pagar o lote. Estamos pagando R$400 por mês. Também estamos ajuntando para a construção, meus queridos. Nos ajude, visite, deixe lá R$1, R$2, R$3. Não deixe de fazer esse compromisso por mês, depositando lá na vaquinha para construirmos essa casa de oração.